Olá, meu nome é Renata Bastos, bem-vindos ao meu Contador Online. Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos referentes à contabilidade básica. Nós vamos falar sobre ativo, passivo e patrimônio líquido. Nós vamos falar o que compõe essas contas patrimoniais, enfim, tudo referente a essas contas. Você que é estudante de contabilidade, você que é contador e precisa relembrar esses conceitos, hoje você vai encontrar todas essas informações aqui. Vamos lá? Eu falei no início que este conteúdo seria destinado a contadores, a estudantes de contabilidade, mas na verdade ele também é destinado para empregadores, empreendedores e empresários que desejam entender o balanço patrimonial, os relatórios gerenciais e os relatórios contábeis emitidos pela contabilidade, né? Então, hoje você vai entender alguns conceitos básicos referentes à contabilidade. Bom, primeiro, as definições de ativo, passivo e patrimônio líquido. Eu vou deixar aqui um desenho para vocês visualizarem. As pessoas têm o costume de falar que o ativo menos o passivo seria igual ao patrimônio líquido. Então, com esse desenho vocês conseguem visualizar isso. E o que seria o ativo? Bom, o ativo são os bens e direitos da empresa, ou seja, tudo que a empresa tem, de bens e o que ela tem a receber também ficam classificados nas contas do ativo. Podemos citar alguns exemplos, como saldo no banco, saldo no caixa, estoque, duplicatas a receber, valores a receber de modo geral, tudo isso fica no ativo. Bom, e o que seria o passivo? O passivo, ele é a representação nos relatórios contábeis, relatórios gerenciais, das obrigações da empresa. Então, o que compõe essa conta patrimonial, né? Seria impostos a pagar, impostos a recolher, salários a pagar, enfim, todas as obrigações que a empresa tem com terceiros. E o que seria o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é a resultante entre o ativo menos o passivo, seria igual ao patrimônio líquido. Bom, de modo geral, ele representa a riqueza líquida da empresa, ou seja, subtraída das obrigações. Nessa conta em específico, nós conseguimos encontrar subcontas como capital social a integralizar, capital social, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Bom, e onde nós encontramos essas contas patrimoniais? No balanço patrimonial. Lá você consegue identificar o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. E para conferir se as escriturações contábeis estão corretas, você precisa que as duas colunas, então tanto o ativo como o passivo, estejam em total equilíbrio. Ou seja, ambos os lados precisam estar com o mesmo valor. Você percebe aí que o total do ativo, eu vou deixar um balanço patrimonial para vocês visualizarem, tem um valor lá de 10.870, enquanto o valor do passivo também tem esse mesmo valor, 10.870, ou seja, para escriturar corretamente, escriturar as contas, as subcontas corretamente, essas duas colunas precisam estar em perfeito equilíbrio. Bom, e como conseguir esses valores iguais nas duas colunas, tanto no ativo como no passivo? Bom, você precisa fazer a escrituração de forma correta. Nós explicamos isso de modo detalhado no artigo que eu vou deixar aqui na descrição. Falamos um pouquinho sobre a partidas dobradas, como que essa escrituração contábil foi iniciada. Enfim, vale a leitura, realmente é importante que você conheça esses conceitos. Mas basicamente, você precisa utilizar esse método das partidas dobradas e esse método define que para cada lançamento a crédito precisa ter um ou mais lançamentos a débito, e isso se aplica ao contrário também. Então, tem um lançamento a débito, precisa ter um ou mais lançamentos correspondentes a crédito. Então, é importante fazer a escrituração dessa forma. Bom, nós explicamos detalhadamente isso nos artigos, mas em relação à natureza das contas, o ativo tem a natureza devedora, enquanto o passivo tem a natureza credora. E o que isso significa? Na verdade, as pessoas têm um olhar, elas até se preocupam em relação a isso. Olha, mas o ativo não são os bens, como pode ser devedor? Como que o passivo pode ser credor? Crédito normalmente é um valor que está entrando, certo? Enfim, as pessoas têm essa dificuldade de entender esse conceito, mas na verdade, o lançamento a débito, ele aumenta os bens, enquanto o lançamento a crédito, ele diminui os bens, ele aumenta as obrigações. Então, normalmente, você tem sempre lançamentos a crédito no passivo e lançamentos positivos, ou que aumentem o valor dos bens, enfim, que aumentem o valor do ativo. Você tem esses lançamentos
a débito. Então é importante também você ter essa verificação. Quando você vai analisar um balanço patrimonial, a primeira coisa que precisa estar correta é isso. O ativo é sempre devedor, ou seja, está sempre a débito, enquanto o passivo, sempre credor, precisa estar sempre a crédito. Bom, existem ativos e passivos circulantes e não circulantes. O que isso significa? O ativo circulante são as disponibilidades da empresa que tendem a se tornar dinheiro, vamos colocar dessa forma, valores mesmo, dentro do período de 12 meses. Enquanto que o passivo seriam obrigações que seriam quitadas dentro de 12 meses. Então, isso seria circulante. O que seria regularizado, no caso do passivo, as obrigações que seriam cumpridas, no caso do passivo, e os valores que realmente circulariam na empresa, né, em relação ao ativo. Bom, em relação ao ativo, como foi informado anteriormente, é realmente os valores que tendem a se tornar dinheiro, realmente capital, dentro do exercício social, ou seja, dentro dos 12 meses aí de apuração. Os saldos de contas, né, no banco, caixa, enfim, tudo que for realizável dentro de 12 meses. E o que seria ativo e passivo não circulante? Bom, tudo aquilo que não for realizável dentro do período de 12 meses. Então, suponhamos que você faça um empréstimo e você divida esse empréstimo em 15 vezes. Parte desse valor dos empréstimos ficarão na coluna do passivo não circulante. Por quê? Porque ele passa de 12 meses, né? Então, 3 desses meses aí ficariam em passivo, não circulante. Enquanto as parcelas iniciais, né, as 12 primeiras parcelas, ficariam ali em passivo circulante. A mesma coisa se aplica ao ativo, né? Então, o que seria realizável a longo prazo, no caso do ativo. Então, se você percebe que tem um imobiliário ou algum bem realmente que você não vai vender, ele não vai sair da empresa, ele fica lá no não circulante, né? Ele não vai virar dinheiro em breve. Na verdade, é um ativo, é um bem que vai se manter na empresa e não tem prazo determinado para se manter na empresa. Então, ele ficaria em não circulante. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui embaixo, deixa o like, comenta aqui se você já conhecia esses conceitos, se você tem alguma dúvida em relação à contabilidade básica, nós podemos fazer novos vídeos aí falando sobre depreciação e entre outros conceitos aí que são essenciais para a contabilidade. Ativa as notificações, com as notificações você consegue, ativando o sininho, né, no caso, você consegue receber aí todas as nossas informações quando postarmos novidades aqui no canal. E é isso, muito obrigada pelo acesso, até semana que vem, tchau!